E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kleber novamente para a gente continuar tratando sobre o assunto colocação pronominal. Na aula anterior, já tratamos a respeito do que se trata a colocação pronominal. Ela se refere à posição dos pronomes oblíquos átonos, que são esses que estão em destaque agora aí na tela, olha lá. O pronome me, o ti, o nus, o vos, o si, o o e o a, galera, que merece uma atenção especial, que num outro momento iremos tratar sobre o uso desses pronomes e as suas variações. Lembrando que o o e o a pode ser flexionado para lo e lá, e também pode ser flexionado para no e na, ganhando também essas formas plurais. E, por fim, ali o pronome le. Então, a colocação pronominal ela vai se preocupar com a posição do pronome em relação ao verbo. E quando o pronome oblíquo for colocado antes do verbo, a gente vai chamar isso de próclise. Beleza? Anota aí. Quando o pronome oblíquo for colocado depois do verbo, então a gente vai ter a ênclise, tá ok? E quando o pronome for colocado no meio do verbo, nós então teremos a mesóclise. Para cada um desses tipos de colocações pronominais, há regras. E é essas regras que a gente vai ver na aula de hoje, começando agora pela próclise, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aí com a próclise. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre a próclise, é importante fazer um breve comentário aqui a respeito ainda dos pronomes oblíquos átonos. Na língua portuguesa, observando aí a norma culta, que é as regras da gramática, ela aponta e nos diz que não se pode iniciar a frase com pronomes oblíquos. Tá ok? Então, nos 3 exemplos que já está aí disponível, olha lá, o exemplo 1, me falaram que estou bem. O exemplo 2, te deram a oportunidade. Exemplo 3, nos acusaram, mas sem provas. Nesses 3 casos, observe que o pronome oblíquo iniciou a frase, respectivamente, de cada uma delas. Portanto, há desvio da norma padrão. Mas é bem comum aqui no Brasil nós produzirmos diversas frases aí, no contexto informal do nosso cotidiano, começando frases com os pronomes oblíquos. Mas se fosse uma questão de uma redação oficial ou uma situação em que requer a linguagem formal, que você adeque a sua linguagem, então essas orações deveriam ser adaptadas da seguinte maneira. Na frase 1, então deveria se falar, falaram-me que estou muito bem. Na frase 2, deveria falar, deram-te a oportunidade. E na frase 3, a frase então ficaria da seguinte maneira, acusaram-nos, mas sem provas. Então veja que a gente tem ali o caso de maneira informal, colocado em próclise, porque o pronome estaria antes do verbo, e na forma que vamos chamar aqui nesse momento aqui de adequada, correta, seria no caso de ênclise, tá bom? Então são essas regras que a gente vai olhar a partir de agora. De acordo com a gramática, para que o pronome seja mudado de posição, existem algumas regras. Mas a princípio, pessoal, fica aí um bizu para vocês. Os pronomes oblíquos, eles devem ser colocados a princípio depois do verbo. Ou seja, evidenciando ali a ênclise. Para quem ainda não associou ênclise, próclise e mesóclise, fica aí a dica. A próclise, quer dizer, pré, está antes do verbo. Pró, pré, tá? Então, dá para fazer uma associação aí a esses nomes. No caso da ênclise, en vai fazer alusão à palavra end. Começa com en, end, do inglês, que quer dizer que está no final, no fim. E meso, que vem aí do grego, quer dizer meio, então significa que o pronome está no meio. Então veja, a princípio os pronomes devem ser colocados depois do verbo, e nesse caso nós teremos ênclise, como aconteceu aqui nesses 3 exemplos na hora de fazer a correção das frases que estavam de maneira informal com os pronomes oblíquos no início dos períodos. Ao fazer a correção, a gente fez o ajuste pela ênclise, porque a princípio a gramática diz que pronomes oblíquos não podem começar a oração e eles devem ser colocados depois dos verbos.
Semelhantemente, como acontece, né, vou fazer aqui um paralelismo com relação à primeira lei de Newton, parte dela. Veja, um corpo ele tende a ficar parado, né, a não ser que seja aplicado uma força e essa força atraia, né, esse elemento e faça ele entrar em movimento. Aqui no caso da língua portuguesa, essa força, na verdade, ela é chamada de... são 9 forças no caso, né? E aí vamos conhecer elas. Temos aqui, ó, palavras negativas, advérbios, nós temos aqui a estrutura, que é a preposição em mais o verbo no gerúndio, tem as conjunções subordinadas, os pronomes relativos, pronomes indefinidos também, os interrogativos, os demonstrativos e, por fim, nós temos as orações optativas e exclamativas. Optativas é porque são aquelas orações, são frases que exprimem desejos, tá ok? Então veja, se na frase aparecer alguma dessas forças, os pronomes que estavam depois do verbo serão atraídos e, portanto, passarão a atuar como próclise, beleza? Foi o que não aconteceu nas frases aqui de cima, ó, na frase 1, na frase 2 e na 3, não tinha nenhuma palavra negativa aqui na frente, não tinha nenhum advérbio, não tinha aqui conjunções subordinativas, os pronomes, né, no caso aí relativo, interrogativo, e então nenhuma dessas ocorrências aqui, ó, de força estavam aqui na frente do verbo para atrair o pronome para frente. Portanto, isso evidenciava aí nos exemplos anteriores que deveriam ficar na posição de ênclase. Portanto, na frase 1, na frase 2 e na frase 3, o caso era obrigatório para ênclase. Mas caso houvesse alguma dessas situações aí, né, presente na oração, o pronome então iria para a frente do verbo. Tá ok? Para não passar batido, vamos dar uma olhada em alguns exemplos e nessas situações aqui diversas da próclise adiante. Tá ok? Lembrando que, a princípio, os pronomes ficam depois do verbo e eles só irão sair dali caso haja alguma força atraindo esse pronome para frente do verbo. Vamos dar uma olhada aqui nos casos, então, de próclise. Bom, o primeiro caso de próclise que a gente tem aqui é de conjunções e de advérbios, mas aqui embaixo vocês podem dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo aqui em cima, no caso de conjunções. Exemplo 1 diz o seguinte: ele não quis a moto, embora lhe servisse. Observem que aqui está o verbo em negrito, o pronome lhe está aqui em azul e ele está na frente do verbo. Mas e por que o pronome não ficou depois do verbo? Porque você tem uma conjunção, que é o embora, atraindo o pronome para frente. Beleza? Então vamos seguir. No exemplo 2, nós temos aqui: é indubitável que o traga de volta. Observe novamente que eu tenho aqui o verbo em negrito, o pronome o está na frente do verbo. E por que ele está na frente do verbo em caso de próclise? Porque aqui eu tenho a conjunção que atraindo o pronome também para frente do verbo. Isso vai acontecer com os casos de advérbios, que também já foi pontuado. Olha lá. Lá se vive com muita segurança e saúde. O exemplo aqui de baixo. Observem que o verbo também está em negrito, é vive. O pronome se está na frente do verbo. E por que ele veio parar aí na frente do verbo? Porque tem um advérbio de lugar, que é o lá. Esse lá atraiu o pronome para frente. No segundo caso, apenas se lembram das tarefas na véspera de entrega. Então, observe que também ocorre a mesma situação da frase anterior. O pronome se veio para frente do verbo lembrar porque tinha um advérbio ali na frente atraindo esse pronome. Do contrário, ele deveria ficar depois do verbo. Tá ok? Vamos ver outras duas situações aqui. Palavras negativas. Na língua portuguesa nós temos, né, palavras negativas como, por exemplo, o não, o jamais, o nunca e etc. Bom, exemplos aqui para a gente discutir essa situação das palavras negativas. Olha lá. A diretoria não o apoia. O o veio para frente do verbo apoiar porque tinha aqui a palavra não, atraindo o pronome para frente. Do contrário, o pronome voltaria para a posição de ênclase. No exemplo de número 2, nós temos aqui: jamais me toque sobre esse assunto. Aqui é uma frase de cunho informal, né? Onde o pronome veio para frente do verbo tocar, que tem aqui o significado de conversar, né? Querer trocar uma ideia. E ele veio para frente porque tinha aqui uma palavra negativa, que é jamais. Jamais também vai entrar aqui na classe de advérbios, assim como não. Bom, lá embaixo a gente tem os pronomes relativos.
Os pronomes relativos que pode ser o que, o qual, o cujo, dentre outros. E aí a gente tem os seguintes exemplos aqui, olha lá. Foi aquele coordenador quem me indicou esse remédio. Observe que o verbo aqui é indicou, o me está na frente do verbo. E por que ele veio para frente? Por conta do pronome quem. No exemplo de baixo, nós temos ali, há vendedores que nos tratam com muita atenção. Pela mesma razão do exemplo anterior, observe que o pronome nos veio para frente do verbo tratar porque tem o conectivo que. Alguém pode estar se perguntando aí assim, né? Mas professor, os pronomes que e quem não são interrogativos? Sim, também são interrogativos. Alguns pronomes atuam em mais de uma classificação pronominal. Por isso é importante estudar eles depois e separar e identificar quem são esses pronomes, tá ok? Outros dois exemplos, as frases optativas também, né? No caso das frases optativas, que são aquelas que exprimem desejo, né? Ou exclamativas, não terá a palavra atraindo, simplesmente porque é uma frase optativa, ou seja, que exprime desejo, ou porque ela é exclamativa, o pronome deverá vir para frente do verbo. Quando alguém diz Deus o ilumine, é porque está exprimindo um desejo, por isso optativa, pronome para frente do verbo. No segundo caso, macacos me mordam, então é uma frase exclamativa, né, embora esteja fora aí de uso, né, mas é uma frase exclamativa onde o pronome me vem para frente do verbo por se referir aí à questão da oração exclamativa. Quanto ao pronome indefinido, lá embaixo, dois exemplos também. Temos diversos pronomes indefinidos, como tudo, alguém, nada, ninguém e etc. E os exemplos são estes, olha aí. Tudo me irritava naquele setor da empresa. O tudo é um pronome indefinido. Então, como o pronome me veio posicionado aqui para frente, em razão dele, temos o caso de próclise. No segundo caso, nós temos alguém te deu certos cumprimentos saudosos. Observe também que o pronome te veio para frente do verbo dar, porque tinha o alguém, que é um pronome indefinido, atraindo esse pronome para frente. Para finalizar, os últimos dois casos aqui de próclise, que é o caso em que a gente tem a preposição em mais o verbo no gerúndio e os pronomes interrogativos. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos, tá ok? Olha lá, no caso da preposição em mais o gerúndio, tem que acontecer isso. Então, olha lá, em se tratando. Então, toda vez que a gente tiver essa estrutura aqui, ó, a preposição em mais um verbo no gerúndio, o pronome fica antes do verbo, tá ok? Não pode, então, escrever ou dizer em tratando-se, estaria errado. Porque aqui estamos na regra em que a gramática aponta que quando tiver a preposição em mais um verbo no gerúndio, deve-se colocar o pronome oblíquo antes do verbo, tá ok? E aqui nesse caso ainda, nós temos aqui em se pensando, em descanso, pensa-se em férias. Observe também que nesse caso nós temos então aqui a mesma estrutura, né? Preposição mais o pronome aqui antes do verbo, que é o do verbo pensar, evidenciando essa etapa aqui da próclise. E para finalizar os casos de próclise, pessoal, olha lá, os pronomes interrogativos. Quem te enviou o ofício sobre a gestão? Então o te veio para frente porque tem ali o pronome quem, antes ali do verbo, atraindo ele para frente. E no último exemplo, aqui no caso de próclise, ainda aqui nos pronomes interrogativos, porque a denunciaram ao RH. Então veja que o pronome a veio para frente por conta do pronome interrogativo que. Sendo assim, pessoal, a gente encerra aqui o item de próclise e vamos passar para o item de mesóclise. Ainda uma pequena consideração aqui a respeito do caso de próclise. Para alguns podem ainda terem dificuldades, porque talvez tenham ainda certa dificuldade em identificar algumas classes dessas aqui, né, dessas classes gramaticais, e por isso então não conseguir desenvolver bem aí a questão da colocação ou a identificação do pronome, tá ok? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e aí em breve eu respondo lá, ou então numa videoaula futura, porque ainda vamos falar sobre o uso de pronomes e as suas flexões, né? E aproveito a oportunidade para sanar algumas dessas dúvidas. Vamos ao caso agora de mesóclise, galera. Aqui só ainda lembrando uma pequena alusão, né, que os pronomes devem ficar em caso de ênclise e em caso de
Em caso de próclise, aí sim o pronome vem para frente do verbo. Beleza? Vamos agora falar do caso de mesóclise. Bom, galera, os casos de mesóclise, toda vez que a mesóclise for ocorrer, são 3 itens que são imprescindíveis e vocês devem observar. São esses 3 casos aqui, olha lá. Para acontecer a mesóclise, a frase tem que começar com um verbo. O verbo, então, inicia a frase, ok? O segundo caso é que o verbo tem que estar no futuro, ou no futuro do presente, que tem a terminação rei, orá, né? Tipo falarei, pensarei, cantará, dirá e etc. Ou então ainda no futuro do pretérito, que tem a terminação diria, pensaria, diria, contaria, argumentaria e etc. Além desses 2 itens, vocês têm que observar ainda na oração se não há caso de próclise, tá ok? Se essas 3 situações aqui ocorrerem, então a gente vai evidenciar o uso da mesóclise. Vamos aqui dar uma olhada nos exemplos a seguir. Olha lá, exemplo 1. Falarei-lhe a teu respeito. 2. Procurariam-me caso precisasse de ajuda. 3. Olha lá, o caso 3 diz o seguinte: desenharei-te nos meus sonhos. E o caso 4 nós temos ali, talvez desenharei-te nos meus sonhos. Então, aí 4 exemplos e que a gente vai observar aí o caso de mesóclise. Ainda aproveitando aqui que estamos falando da condição da mesóclise, uma coisa que é importante. Quando acontecer a mesóclise, observem que o pronome ele deve ficar no meio do verbo. E aí alguns de vocês devem se perguntar, mas professor, eu tenho dúvida onde colocar o pronome. Observe, nessa pequena animação que eu fiz aqui, observe que o pronome foi colocado depois do R da palavra verbo, para indicar que você vai colocar o pronome depois do R que tiver lá na composição da palavra, né, no caso aí do verbo. Vamos dar uma olhada nos exemplos lá de baixo. No exemplo de número 1, observe que antes do verbo, aqui no caso 1, falarei-lhe a teu respeito, não tem nenhuma palavra que exija a situação de próclise. Então, caso 3, beleza. Então, está indo para a mesóclise, apontando para a mesóclise. Ainda nessa frase aqui, vocês vão observar que o verbo está no futuro. No caso aqui, ele está no futuro do presente. E ele começa a frase. Portanto, essa frase aqui, ela deveria estar escrita ou deveria ser dita da seguinte maneira: falar-lhe-ei a teu respeito. Observe que o pronome lhe, ele veio para o meio do verbo depois do R, como eu sugeri aqui nessa animação. Beleza? Vou voltar aqui para vocês observarem. O pronome estava depois do verbo e na hora da correção ele foi para o meio do verbo depois do R. Lembrando que para acontecer a mesóclise, o verbo tem que começar a frase, como ele estava ali, começando, tem que estar no futuro, tanto do presente quanto do passado, e não pode haver caso de próclise, ok? Então, havendo isso, então a gente corrige a frase ali, falando, falar-lhe-ei a teu respeito. O caso de número 2 está ali embaixo ainda. Olha lá, observem, procurariam-me caso precisasse de ajuda. Observem, galera, nesse exemplo, que o verbo também começa a frase, ele está no futuro do passado e não tem nenhuma palavra atraindo para caso de próclise. Portanto, nesse caso, o pronome me tem que ir para o meio do verbo. E aí, nesse caso, você vai procurar aqui o último R desse verbo. Então, ele vai entrar, depois aqui de procurar, aí você vai lá e coloca o pronome me no meio desse verbo. Procurar-me-iam, caso precisassem de ajuda. Isso vai acontecer nos casos 3 e 4 também. Observe que no caso 3 o verbo começa a oração, ele está no futuro e não tem caso de próclise. Portanto, aqui nesse caso vai ficar desenhar-te-ei nos meus sonhos. Agora, olha que interessante aqui na frase de número 4, galera. A gente tem um advérbio, alguém deve lembrar. Professor, quando o senhor falou da próclise, eu só disse, quando tiver um advérbio, ele atrai o pronome para frente. É verdade, mas observe que há uma vírgula. E toda vez que tiver uma vírgula, uma exclamação, uma interrogação e o período continuar, significa que ali então está começando uma nova frase. Portanto, se a gente considerar que a partir dessa vírgula inicia-se uma frase, então, e está com o verbo, então o item 1 é verdadeiro. 2. O verbo está no futuro? Sim, está no futuro do presente. Portanto,
o item 2 também é verdadeiro. E 3 não tem uma palavra, já que a vírgula está separando, né? A gente não vai considerar o talvez aqui como advérbio atraindo o pronome para frente. Portanto, vai cair no caso de mesóclise. E aí a frase deve ser dita semelhantemente como aconteceu na frase 3. Talvez, lembre-se aí, ó, vírgula, desenhar-te-ei nos meus sonhos. Beleza? Em geral, para chegar à ênclase, dá para fazer por eliminação. Se não ocorre a próclise, não ocorre a mesóclise, então porque é caso de ênclase. Mas vamos dar uma olhada nos casos em que a gramática aponta em que deve acontecer a ênclase. Lembrando que já é suficientemente, né? Caso você elimine a possibilidade de próclise e de mesóclise, só sobrará a ênclase para tal. Mas vamos dar uma olhada nesses casos. Com relação à ênclase, a gramática aponta, primeiro caso ali, ó, nos períodos que forem iniciados por verbos, desde que não estejam no futuro, porque se estiver no futuro, né, vai já se pensar na mesóclise. Olha os 3 exemplos que estão agora aqui na tela. Nunca, aí observe que tem aqui a exclamação, então a partir daqui começou a nova frase. Olha lá, deixe-me sem a verdade. 2. Frase 2. De certo, importava-se com o sucesso do projeto. Observe que depois de certo, que quer dizer certamente, vírgula. Então, a partir da vírgula, começa uma nova frase e daí o verbo não pode vir porque não pode considerar esse advérbio, já que tem a vírgula, e ele não está no futuro, então deve ficar em caso de ênclase. E no exemplo 3, nós temos aqui, ó, autorizamos-lhe a fazer auditoria contábil. Observem que aqui também, ó, o verbo começa a frase, mas ele não está no futuro e não tem palavra atraindo, permanece em caso de ênclase. Caso de número 2, ele se refere às orações reduzidas de gerúndio, né? E o caso 3 se refere às orações reduzidas de infinitivo. Então, galera, nesses 2 casos aqui, 2 e 3, requer o conhecimento de orações subordinadas reduzidas. Portanto, se você ainda não domina os casos de orações reduzidas, identificar elas somente indicando aqui pela regra, provavelmente alguns de vocês terão dificuldades. Mas não se preocupem, dá para fazer por eliminação, como eu falei, né? Excluam a possibilidade de acontecer a próclise, que são aqueles 9 casos, né? Se aparecer eles, o pronome vem para frente. E excluam a possibilidade de mesóclise. Se o verbo não estiver no futuro, se ele não começar a frase, e se não tiver indicação de próclise, é porque deve acontecer a ênclase. Olha os 2 exemplos do caso 2, primeiramente. Ela cuidou do filho, dando-lhe carinho e proteção. Alguém ainda pode apontar, professor, mas o verbo está no gerúndio. Ainda há pouco não tinha um caso de próclise em que o pronome deveria ir para frente? Só que nesse caso tinha que ter a preposição em. Não tem a preposição em, o verbo fica então depois do gerúndio. No segundo caso vai acontecer exatamente a mesma coisa. A garota gritou assustando-se com aquele estrondo. Então, como não tem a preposição em, fica no caso de ênclase. No caso 3, que são as reduzidas de infinitivo, nós temos os seguintes exemplos. Olha lá. Espero contratá-lo em breve. Observe que o verbo começou a frase, mas ele não está no futuro, então já acabou a hipótese da mesóclise. E não tem nenhuma palavra atraindo. Portanto, ênclase. No segundo exemplo, olha lá. Convém confiar-lhe tal missão. Então, novamente, começa o verbo a frase, mas ele não está no futuro, portanto, não pode acontecer aqui o caso da mesóclise. E não pode acontecer a próclise porque não tem nenhum daqueles casos que vai fazer com que atraia o pronome para frente. Por fim, o item de número 4, né, que é o caso 4, fala-se das orações imperativas afirmativas. Nesse caso, vai ser semelhante, é por exclusão também, olha lá, mãe, vírgula, ajude-me com essa tarefa. O ajude começa a frase, porque aqui tem a vírgula, e observe, esse ajude não está no futuro, então não tem chance de ser mesóclise. E se você observar, já que depois da vírgula começa uma nova frase, vocês também vão observar que não tem nenhuma palavra aqui junto do verbo ajudar, atraindo o pronome para frente. Portanto, permanece aqui nessa posição, em posição de ênclase. E no último exemplo, olha lá, informe-lhe o compromisso. Então, veja que aqui também, ó, não tem nenhuma palavra atraindo, o verbo não está no futuro, portanto, o pronome lhe vai ficar, né, na posição de ênclase, já que não tem nenhuma palavra atraindo.
Galera, se alguém ficou em dúvida ainda, né, pode deixar então a sua dúvida aí nos comentários. E na próxima aula a gente volta a falar sobre colocação pronominal, sobre os casos ainda que precisam ser tratados, que são os casos aí que são situações específicas, né, que a gramática traz para a gente, que são os casos facultativos, e também essas situações em que os pronomes podem assumir posições diferentes, né, variações, como no caso aí do o e a, que podem virar lo e lá, tá bom? Um abraço aí para todos, não se esqueçam de inscrever aí no canal, deixar o seu like e a gente se vê na próxima. Se cuidem, galera, e até mais. Um grande abraço a todos.